Salve pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre quais tipos de objetos que podem carregar energia negativa, uma energia pesada, densa e que pode fazer mal tanto para você como para as pessoas da sua família. Vamos falar um pouquinho desse assunto? Então vamos lá. Bom, pessoal, em primeiro lugar, é muito importante a gente ter um conceito esotérico sobre o plano espiritual, o plano astral e as energias que nos envolvem, tá? Nós temos aqui no nosso entorno diversos tipos de energia, pensamentos, pensamentos de pessoas, pessoas que nos desejam bem, pessoas que nos desejam mal, vibrações espirituais, enfim, tem todo tipo de situação que está ocorrendo. Tem locais que são extremamente pesados, por quê? Porque lá ocorreu alguma coisa grave, de repente houve um crime, alguma coisa assim que muito marcante, ou que teve um emocional muito forte, então aquele lugar ele fica densificado, a energia ela se densifica de tal forma que mesmo passado anos, aquela coisa continua lá, firme, tá? Isso é uma coisa que acontece principalmente nessas casas, né, mal assombradas e tudo mais, que a pessoa vai lá e tem espíritos que estão ligados, de repente, àquele tipo de situação e não conseguem entender porque estão lá, e não conseguem sair, se libertar também disso. Isso também é muito comum. Mas vamos falar um pouco mais das energias. Então, se eu estou dizendo que um lugar ele pode estar carregado, significa que a casa, né, como um objeto enorme, né, na verdade, ela pode estar carregada de energia. Mas não é só a casa. Você pode ter um objeto em si. Por exemplo, me perguntaram, roupas usadas. Se eu usar uma roupa, de repente eu posso pegar uma carga? Será que pode acontecer isso daí? Eu expliquei para a pessoa o seguinte, tem muita gente que usa roupa usada, tá, fala, mas aí eu não quero mais nenhuma roupa usada, ou não vou comprar mais roupa num brechó, sei lá. Enfim, tem gosto para todos os tipos. Mas a verdade é o seguinte, pessoal. Se a roupa que você receber, tá, foi utilizada por uma pessoa, por exemplo, moribunda, que passou por um processo, né, uma doença que levou até a morte, aquela roupa dela está carregada da energia. Por mais que a roupa tenha sido lavada e tudo mais, isso não se vai embora. E basta ver que o pessoal utiliza muito uma roupa da pessoa que às vezes pega numa gaveta, não está usada, para fazer algum tipo de magia negra, para fazer algum trabalho contra a pessoa. Então roupas, elas podem reter sim. Mas às vezes, quando você vai doar uma roupa, por exemplo, eu não gosto mais, não quero mais usar essas camisetas, comprei outras, elas estão boas, mas dá para outras pessoas usarem, menos favorecidas, então vou doar. Então você vai doar roupa de criança, a criança cresce, você doa, né, para uma instituição, tudo bem. Veja bem, a intenção ela é boa, porque você está fazendo a doação. Assim como também a pessoa pode estar recebendo, né, aquela roupa também numa boa intenção. Mas o que acontece? Vou dizer e repito, se aquela roupa foi utilizada por uma pessoa que estava muito doente, possivelmente ela vai estar com uma carga. Então a pessoa coloca aquela roupa, começa a se sentir mal. Se ela tirar, ela de repente vai se sentir bem. Isso é a primeira coisa que acontece, tá? Acho que deu para vocês entenderem essas questões. Segundo, objetos. Todos os objetos, se olhar à tua volta aí na tua sala, onde você estiver nesse momento, você vai ver que tem vários objetos. Tem adornos, tem lâmpadas, tem, né, todo tipo de coisa. Então tá tudo à sua volta aí. Vamos imaginar que ocorra um crime grave, alguma coisa aí na sua sala. E a polícia ela faça uso de um médium psicométrico. O que esse médium faz? Ele vai aí na sala onde ocorreu o crime, ele vai pegar o objeto, vai colocar na testa dele, vai se concentrar e as imagens do que aconteceu vão ser passadas para ele. Há casos, e muitos casos, registrados, confirmados, que o médium, ele simplesmente passava tudo, inclusive características físicas da pessoa e tudo mais, entendeu? Ele conseguia identificar e fazer até um retrato falado do criminoso que de repente fugiu,
né? E assim essa pessoa era capturada. Capturada, mas não com base, obviamente, no que o médium falou. Claro que teria que ter provas, mas pelo menos você ter no retrato falado de uma ajuda de um paranormal nesse momento, eu acho que é muito bom quando a pessoa não tem nenhuma saída, nem sabe que direção ir, né? Aqueles crimes que ninguém sabe, ninguém viu. Tá? Então isso acontece e nos Estados Unidos é utilizado, na Europa é utilizado, médiuns com isso. Aqui no Brasil eu realmente não sei, né, de nenhum caso assim que se faça uso de médiuns psicométricos, né? Mas eu só quero dizer que muitas vezes funciona e poderia ajudar muito, muito a polícia. Tá? Então vamos lá. Terceiro ponto. Tá? Então se eu estou dizendo que todos os objetos eles assimilam a energia, tá? Então o que acontece? Vamos supor que a pessoa tenha uma arma. Ah, eu tenho a arma, aquele rifle é da Segunda Guerra, que eu adquiri porque eu gosto de colecionar. Aquilo lá carrega uma carga magnética pesada, especialmente se ele foi utilizado na guerra. A pessoa segurou, tirou às vezes a vida de outra pessoa, entende? Então aquilo carrega uma densidade energética tremenda, e essa densidade energética vai afetar a estrutura energética da sua casa. Quer queira, quer não. Ah, não, que nada, imagina, tal. Pessoal, eu estou dizendo que afeta, tá? Afeta mesmo. Assim como espadas, né? A espada que pertencia a um samurai, ou a espada, né? Enfim, quando foi feito o uso daquele material para, de repente, sei lá, atacar uma pessoa, né? Atingir uma pessoa. Então, ele se carrega, ele se densifica, assim como nós. Ele se densifica em termos de energia, tá? E o peso daquilo lá fica impregnado naquela peça, certo? Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda todo esse processo, para que a gente possa, de repente, evitar problemas de graça. E assim como a gente já cansou de dizer, coisas que você ganha, né, de alguém que você sabe que de repente você não confia muito. Tome muito cuidado antes de comer alguma coisa, né, de beber. Por quê? Porque comida, bebida, pode carregar densidade energética. Às vezes não precisa ter qualquer tipo de veneno ou coisa assim, não. Simplesmente a ação espiritual que o feiticeiro faz naquele tipo de alimento, tá? Ou a entidade faz, ele densifica a energia de tal forma que se aquele alimento ele fosse fazer bem para a pessoa, acaba fazendo mal, tá? E acaba gerando, às vezes, um problema de saúde. Então, muito cuidado com o que você ganha, tá? Presentes, comida, essas coisas assim. Então, para vocês verem que tudo pode ser carregado de energia. Tudo, até nós podemos se densificar. De repente, de uma hora para outra, a gente baixa o nosso nível energético, né? Por uma ação qualquer, uma ação contrária qualquer, ou por um pensamento, ou por um obsessor, enfim, isso pode acontecer, porque às vezes você está passando num local e que está lá um espírito obsessor. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo, certo? Então, tem que se tomar muito cuidado também com isso. E então o que eu falo? Objetos, por exemplo, de uma casa. Ah, ganhou, isso aqui era da minha avó, isso aqui é da... Às vezes não tem problema. Às vezes você pode conservar por uma questão de guardar. Não estou dizendo que você tem que jogar fora todas as antiguidades, porque todo mundo passa seus problemas e tal. Mas se aquele objeto, né, ele presenciou algum fato desagradável, horrível, uma pessoa que tira a própria vida, sabe, alguma coisa agressiva, ele vai carregar aquela energia. Então vocês evitem esse tipo de coisa. No mais, não tem problema. Eu vejo que, por exemplo, existia também alguns bazares, né? Que eu me lembro, porque minha mãe que ia nisso daí, eu de fato não lembro muito bem. Mas eu sei que ela chegou a comprar umas peças de ouro. E uma vez ela comprou um brinco, né? E pagou barato, inclusive. E ela gostou, porque ela era espírita, ela gostou porque tinha uma lua e uma estrelinha. Então ela começou a usar. Só que tinha uma manchinha. E a manchinha realmente parecia sangue pisado. Era um brinquinho assim. Ela lavou,
tal, e começou a usar. Toda vez que ela usava era uma dor de cabeça tremenda, ela ficava irritada, entendeu? Era só colocar a peça. Eu era garoto, novo, né? Não tinha a experiência que eu tenho hoje, mas eu me lembro muito bem. Ela falou assim, eu acho que deve ser isso, né? Eu vou jogar fora. E aí o que aconteceu? Ela conversou com a mulher, que era espírita, a mulher passou para ela como é que ela podia descarregar a energia daquele objeto. E ela fez isso daí. Tá? Ela colocou sal grosso, ela deixou na lua, ela fez, enfim, fez um monte de coisa para descarregar a energia. Que, aliás, isso pode ser feito. Tá? Você pode, de repente, lavar, né, aquela roupa com sal grosso para tirar a energia, o objeto também descarregar deixando ele no sal grosso. Se não dá para molhar, então enterre ele no sal, né? Faça de uma maneira que não vá também destruir a peça, porque senão não adianta nada, né? E aí você depois lava, limpa, né? Com água mineral e tal, purifica, e você pode fazer também uma purificação espiritual, pedindo ao poder criador, aos anjos, para purificarem aquela peça, livrar de todo o mal, de toda a carga. Móveis também tem esse problema. A cama do fulano, né? O armário não sei de quem. Às vezes peças carregam também uma densidade energética tremenda, né? Porque ali aconteceu muita coisa, tá? E às vezes a pessoa veio a óbito no próprio leito dela. Então, tudo isso aí acontece e às vezes não é uma coisa boa, mas dá para você purificar com defumação, com banho de sal, né? Com uma consagração que você pode fazer, e aí a peça ela fica, digamos assim, livre para o uso, desde que não sejam materiais que foram dados a você com má intenção. Veja bem, aí a questão já é outra, tá? Isso não é uma energia só, é uma coisa que tem uma monitoria de uma entidade espiritual que também foi enviada para te atacar. Então tome muito cuidado com isso, porque eu vejo a todo instante a pessoa cai doente, não sabe por quê, come uma coisa que não tem motivo e fica doente do mesmo jeito, sabe? É isso aí. Tá bom, pessoal? Eu resolvi fazer esse vídeo porque fizeram uma pergunta para mim e eu queria ter esclarecido melhor esse ponto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pro Mago, assine o nosso canal acionando a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. A loja maisondelamagie.com.br já tem agora óleos, tá? Nós já estamos começando agora com produtos que a gente não tinha. Então chega lá, dá uma olhada, o link está aí na tela, e aproveitando também que dia 31 de outubro vai ter a iniciação, ainda até o comecinho da semana nós vamos aceitar, depois nós vamos fechar para novos membros, tá bom? Então é isso daí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! I could have